Meu nome é Marcos, nós estamos no canal Reflexões de Cristãos no século XXI e esse vídeo está sendo direcionado a não cristãos e o título dele é Se Deus é Justo, Como Ele Perdoa Pecadores? Pois bem, nós vamos dar sequência àquilo que a gente estava falando já no último vídeo, né? E a gente conseguiu perceber que, de fato, nós somos salvos de Deus e da ira dele sobre nós. Foi isso que a gente comentou no último vídeo, né? A gente sabe que a gente merece a ira de Deus, mas se nós crermos em Jesus, nós vamos estar salvos dela, né? E a pergunta, no final das contas, é: qual que é a relação de Jesus com a salvação da ira de Deus? Por que tem uma coisa a ver, o que tem uma coisa a ver com a outra? Né? E na verdade, Deus não deveria salvar pecadores, porque aí ele não seria justo. Por que Deus salvaria pecadores? Então, a forma mais clara da gente entender isso é entender uma dívida financeira mesmo, porque aí faz sentido para a gente explicar o que aconteceu. Imagina que você tem uma dívida grande com um banco, com alguém, e você não consegue pagar aquela dívida, porque ela é muito grande, né? E aí chega alguém e te dá, na verdade, um cheque com um valor escrito que ele é muito acima da sua dívida, ele é suficiente para quitar totalmente a sua dívida, sem problema nenhum. Então você, com muita alegria, né, quando alguém te dá esse cheque gratuito, você pega esse cheque e leva para o banco, para quem você está devendo, e quita completamente a sua dívida. Então, respondendo à pergunta, o que tem a ver com Jesus e a salvação, por que a gente só é salvo em Jesus Cristo, né? A Bíblia fala que o único Salvador é Jesus Cristo. Os cristãos acreditam nisso, e aí eu estou tentando explicar para você por que isso é verdade. Porque é o seguinte, na analogia que eu estou fazendo, a dívida é um pecado, é o pecado, né? E a nossa dívida é gigantesca com Deus. E o que aconteceu foi que Jesus Cristo, ele foi quem nos deu um cheque com o valor da nossa dívida para ser pago. E como que ele fez isso, né? A analogia, a gente falou que a gente recebe um cheque, a gente vai lá e quita a dívida, né? E a forma que Jesus fez isso foi porque ele viveu essa vida que ele encarnou, né? A palavra encarnar é isso mesmo, ele se tornou carne, Deus se tornou carne na figura de Jesus. Ele veio para esse mundo e ele viveu uma vida sem pecado, né? A Bíblia fala disso. Ele não pecou nenhuma vez. Então, portanto, se ele não pecou nenhuma vez, ele não tem dívida nenhuma com Deus. Ele não precisa sofrer a ira de Deus, e nem morrer, e nem nada. Porque a condenação está sobre aqueles que pecam, mas Jesus não pecou. Mas o que aconteceu com Jesus? Apesar dele não ter pecado, aqui na analogia, né, seria apesar dele ser rico e ter o dinheiro, ele se importou com as pessoas que estavam devendo, né, que não tinham condição de pagar, somos nós que estávamos cheios de pecado, e ele veio e ele pagou a dívida morrendo no nosso lugar e sofrendo toda a ira de Deus no nosso lugar. Então, é por isso que Jesus Cristo, ele é o único Salvador. Porque é como se você estivesse aceitando, de novo, vou falar da analogia, né? Aceitando esse cheque que ele está te dando com valor e quitando a sua dívida. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo, depositam a sua fé em Jesus Cristo, já estão com a sua dívida paga diante de Deus. E isso é salvação. Eles não precisam sofrer a ira de Deus, eles não precisam morrer de novo. Porque Jesus já sofreu essa ira, Jesus já venceu a morte por aqueles que têm fé em Jesus Cristo. É por isso que ele é o único Deus, é o único Salvador, né? E é por isso que é uma coisa tão importante a figura do Senhor Jesus. Ele não é qualquer um, ele é o Salvador, ele veio a esse mundo e viveu sem pecado. Não tem ninguém que teve essa condição. Todos, Maria, Pedro, Tiago, qualquer um dos discípulos, os papas, todos eles têm pecados e não podem morrer ou interceder por quem também é pecador. Então Jesus não tinha pecado, então é por isso que ele morre no lugar daqueles que são pecadores, para que todo aquele que creia em Jesus seja salvo da ira de Deus. Mas ao mesmo tempo, na analogia, né, o que é a pessoa que não crê em Jesus Cristo? É aquela que olha esse cheque, né, ela recebe esse cheque, e não acredita que o cheque é capaz de quitar sua própria dívida, ou acredita que não tem fundo, ou acredita que é mentira, que é uma brincadeira, rasga o cheque e descarta. Essa pessoa ainda está em dívida, porque ela não acreditou no cheque, né? Ela descartou o cheque. Então, se você rejeita o cheque, se você rejeita o sacrifício de Jesus, se você rejeita Jesus como Deus, como Senhor, você está rejeitando a sua salvação, né? Não há como, você vai ter que pagar ainda os seus pecados
e ou sofrer a condenação, na verdade, de seus pecados através da ira de Deus. Então, isso é mais ou menos o porquê que Jesus Cristo ele é tão importante nessa situação toda. Aquele que tem fé em Jesus Cristo, né? Nós somos salvos da ira de Deus através da fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Não é que Deus ele simplesmente pode perdoar pecados, né? Eu também falei isso um pouco no vídeo dos cristãos, se quiser olhar, pode ver. Deus ele não pode simplesmente perdoar pecados. As pessoas acham que Deus perdoa pecados porque ele é amoroso, porque ele é um velhinho, todo gentil, que perdoa pecados. Deus não faz isso, ele não pode fazer isso, porque senão ele seria injusto, e Deus é justo. Deus é amoroso e ele é justo. E a forma de Deus compactuar essas duas coisas, perdoar pecados e permanecer justo, foi o seguinte: ele colocou a justiça dele, né, ou a condenação dele sobre um, que foi Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo absorveu toda a condenação e por ele ser justo, ele realmente, Jesus Cristo sem pecado, ele realmente pôde absorver a condenação de toda a humanidade. Pecados que aconteceram no passado, no presente e no futuro, todos eles estão perdoados em quem crê em Jesus Cristo, porque ele é justo, o sangue dele, entre aspas, né, custa caro, porque ele é justo. Então, o sangue dele tem poder para perdoar pecados e para nos livrar da condenação, que é a ira de Deus. Então, é por isso que Jesus Cristo é tão relevante, tão importante na vida de um crente, de um cristão, porque ele é simplesmente a causa da salvação dele. Então, é isso, né? Então, a gente é salvo da ira de Deus por Jesus Cristo, porque Jesus mesmo sofreu a ira de Deus por nós. Então, esse é o motivo de Jesus, né? Então, eu falei aqui que a pessoa tem os seus pecados perdoados no passado, presente e futuro, e uma coisa que pode surgir é falar assim, então, se a pessoa aceita Jesus Cristo, ela nunca mais peca, ou ela pode pecar para sempre, na verdade, né? Então, porque agora está perdoado, não tem mais problema, então ela pode ficar pecando. Essa é uma boa pergunta para o nosso próximo vídeo, ok? Obrigado por você ter nos acompanhado aqui. Se você gostou, dá um like. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Eu vou deixar um pouco da inscrição que eu deixei para o pessoal que já é cristão. Se você tiver alguma dúvida, fala com a gente está à disposição. Se você gostou, compartilha e se inscreva no canal, tá ok? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Um abraço.